em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Então estou tentando entrar e outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o Senhor ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? Amém. Então, essa passagem de João 5, que fala sobre o tanque de Betesda. Havia um tanque que, em outras traduções, fala assim que o anjo descia de ano em ano. Aqui está dizendo que é de vez em quando. Mas eu creio, irmãos, que hoje a igreja é o tanque de Betesda, amém? Que a gente pode ser curado de qualquer doença. A gente não precisa mais ficar esperando o anjo descer e balançar as águas. Nós temos Jesus, que ele balança as águas a todo momento. A gente pode ser curado de qualquer paralisia. Mas o que Deus me falou hoje de manhã foi o seguinte: que há pecados que geram paralisia. Tem doenças que são por pecado, outras não. Mas esse caso aqui, o Senhor falou assim: volte, não peques mais para que não aconteça algo pior. Então ele deixou bem claro aqui que essa doença era por conta de um pecado. E aí o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, que há pecados, irmãos, que nos deixam paralisados. Por isso que a gente sempre, constantemente, nós precisamos estar pedindo perdão para Deus pelos nossos pecados. A gente tem que pedir que o Senhor, ele nos limpe com o teu sangue precioso. Porque imagina, irmãos, alguém ficar 38 anos paralisado por causa de um pecado. Eu não sei o que esse homem fez, a Bíblia não fala, né? Talvez os pesquisadores saibam, mas eu não sei o que ele fez de tão grave assim para ele permanecer nessa situação. E o que eu estava conversando foi sobre obediência, né? Nós precisamos pedir para Deus trazer a direção para as nossas vidas. Os nossos atos, irmãos, têm relevância no mundo espiritual. A gente não tem só esse mundo físico. Nós vivemos aqui, mas existe um mundo espiritual. E nós precisamos saber: o que ligares na terra será ligado no céu. Irmãos, é de bom e de mal. O que a gente fizer de bem, a gente está ligando. O que a gente fizer de mal também, né? E esse homem, ele estava ali, irmãos, paralisado numa maca. E outra coisa, irmãos, ali era lugar para ele, será?
Será que ali era lugar para ele? Eu fiquei pensando essa semana. Ali não era lugar para ele, porque se ele não conseguia andar para chegar nas águas, o que ele estava fazendo ali? No caso desse irmão aí que foi curado, eu creio que foi a fé dele que fez ele permanecer ali. Porque se ele não tivesse ali, Jesus não tinha curado ele. Então, a gente precisa ficar, irmãos, em lugar em que a bênção é derramada e que favoreça o poder de Deus. Eu fiquei impressionada com a fé desse homem, irmãos, porque ele não tinha como chegar até o tanque de Betesda, mas ele ficou lá, porque ele falou assim, uma hora minha bênção vai chegar, e é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que perseverar até a nossa bênção chegar. E foi algo que ele causou, né? Porque a Bíblia diz que foi por causa de um pecado que ele estava assim. Nós precisamos, irmãos, a gente precisa se esforçar para estar na presença de Deus. E a gente não pode viver paralisado. Nós temos que prosseguir, nós temos que andar para frente. Amém? Não andar numa esteira que você anda e nunca sai do lugar. Não, a gente tem que sair de uma fase e ir para outra. Sair de um deserto e chegar no oásis. Né? Então, assim, a gente precisa se esforçar. O reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos nos esforçar para estar na presença de Deus. Só que ele perguntou, você quer ser curado? E o Senhor, irmãos, ele pergunta para nós, você quer ser livre do pecado que gera paralisia na sua vida? Você quer ser curado? Deus pergunta, Jesus pergunta para nós. Jesus, ele só vai entrar onde ele for chamado. E a gente precisa todos os dias chamar Jesus. Todos os dias. Todos os dias. Pedir, Senhor, guia o meu dia. Não permita que aconteça nada fora da sua vontade. Então eu vou encerrar, irmãos. Então o que o Senhor falou para nós essa manhã? Pegue a sua maca e ande. Saia da paralisia. Amém?